Agora que nós já falamos, então, quais são os pontos fundamentais para avançar nessa etapa de identificação dos impactos, como a experiência dos consultores especialistas, uma visita a campo, a formulação de hipóteses e também o conhecimento sobre o projeto do empreendimento, nós vamos falar um pouco sobre a identificação das causas. Afinal de contas, a identificação dos impactos passa pelo conhecimento das ações ou das pressões antrópicas exercidas por uma dada proposta de empreendimento, certo? Então, as causas dos impactos ambientais são ações ou atividades humanas planejadas e descritas em projetos de engenharia, memoriais descritivos, plantas, etc. Essas ações tecnológicas são aquelas responsáveis por promover a alteração dos processos ambientais, que, por sua vez, vão gerar alteração da qualidade ambiental. Se vocês estão lembrados das nossas aulas anteriores, a alteração dos processos ambientais é uma referência à modificação de aspectos e efeitos ambientais, ou seja, fatores isolados ou do ambiente ou processos ambientais são modificados por meio das ações tecnológicas, ou seja, por meio das atividades humanas, e essas alterações geram alteração da qualidade ambiental, que seria a formação de impactos ambientais propriamente dito. Quando a gente fala em identificar a causa, então conseguir estabelecer uma relação entre as ações que seriam as causas, com as consequências, que seriam os impactos ambientais. Um ponto importante para a identificação das causas é a verificação das listas das atividades como um ponto de partida para a equipe montar a sua própria lista. Então já se tem listas prontas das atividades, das pressões ambientais que dados empreendimentos causam no ambiente, e quando o proponente pretende aprovar um dado empreendimento, a sua equipe de consultores já verifica essas listas das intervenções que aquele empreendimento vai causar no ambiente, certo? É a primeira coisa. É preciso ter claro que ao longo do ciclo de vida do empreendimento, os impactos, eles são diferenciados dependendo da etapa que a gente se refere. Quais são as etapas do ciclo de vida do empreendimento? A gente tem planejamento, implantação, operação do empreendimento, desativação e fechamento em alguns casos. Essas três primeiras etapas, elas já são bem reconhecidas e consolidadas. A desativação e fechamento, pelo fato de elas não serem necessárias para qualquer tipo de empreendimento, são menos reconhecidas. Então, é preciso ter clareza que cada uma dessas etapas tem o seu próprio conjunto de impactos inerentes. E isso também é particular para cada um dos tipos de empreendimento. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, cada uma dessas etapas do ciclo de vida de um dado empreendimento. A primeira delas é o planejamento, que corresponde à execução de estudos técnicos e econômicos. Pode incluir também nessa fase atividades de investigação ou levantamento de campo, mesmo que ainda superficiais, né? Então, podem ser conferidos, né, lançadas às mãos serviços de topografia,
Pode ser feito cadastramento de moradores possivelmente afetados pelo empreendimento, seja negativo ou positivamente. Também são feitas sondagens geológicas ou geotécnicas, dependendo do empreendimento. E ela é uma fase que pode apresentar impactos no meio físico e biótico, mas é principalmente um impacto antrópico, né? Esse componente é certamente aquele mais afetado na etapa do planejamento do empreendimento, né? Quando se sabe, quando se tem noção que um dado empreendimento vai ser implantado num dado local, isso já pode alterar a vida, né, das pessoas que residem ali e das que não residem ali, mas podem ser atraídas para aquele local. A etapa de implantação é aquela que compreende todas as atividades necessárias para a construção de instalações ou de preparação para o início do funcionamento. Então, as atividades aqui são amplas, são diversas, é um período intenso para o empreendimento. Por exemplo, algumas das atividades que ocorrem nessa fase seria a edificação de canteiros de obra, recrutamento de mão de obra, realização de testes em projetos industriais. Então, é uma etapa bastante intensa, onde se verifica impactos muito importantes, especialmente no setor de infraestrutura. Quando você tem construção de rodovias, de portos, essa etapa já causa significativos impactos, especialmente relacionados ao deslocamento de populações humanas. Sejam aquelas que têm suas terras desapropriadas ou aquelas que são atraídas para o local para trabalhar. A etapa seguinte é a etapa de operação, ela corresponde ao funcionamento do empreendimento. Nessa fase, o empreendimento pode, de acordo com o seu planejamento, pode ser entrar em operação conforme planejado, mas também pode sofrer modificações e correções, melhorias, ampliação, conforme as coisas saiam diferente daquilo que foi planejado. Podem ocorrer, inclusive, incidentes e acidentes, né? Requer, por isso, uma gestão adaptativa, né, para fazer os ajustes daquilo que não está saindo conforme o esperado, até porque é impossível que o EIA preveja detalhadamente todos os cenários da vida futura de um empreendimento. Em casos de modificações ou de ampliações substanciais, é possível que seja requerido a submissão de um novo EIA, certo? Eu coloquei aqui alguns instrumentos de gestão adaptativa que podem ser requeridos na etapa de operação. Então, pode ser produzido um estudo de análise de risco, dependendo do tipo de empreendimento, ou o PAI, que é o Plano de Atendimento a Emergências, ou um SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental da empresa. Os impactos nessa fase são mais significativos em empreendimentos como indústrias, minas, usinas termoelétricas e aterros de resíduos. A etapa de desativação ela é característica de alguns tipos de empreendimentos, como minas, aterros de resíduos e indústrias, e ela corresponde à preparação para o fechamento das instalações ou paralisação das atividades. Requer um planejamento específico na maioria das vezes, né? E para algumas dessas atividades, como para minas e aterros e industriais e de resíduos, o PRAD, que é o Plano para Recuperação de Áreas Degradadas, ou o Plano de Desativação, podem constar como medidas do Plano de Gestão Ambiental. Então, nessa etapa, para que ela é característico nessa etapa a confecção, é obrigatória a confecção desses planos por meio do plano de gestão do EIA.
Em alguns casos pode ser requerido também um novo EIA, né? Para alguns tipos de empreendimento. O fechamento é aquela fase onde ocorre cessação definitiva das atividades, com a verificação de impactos residuais, ou muitas das vezes permanentes, mas que podem ser identificados já na etapa, em etapas anteriores do EIA. Após o fechamento, pode ser proposto um novo projeto para o mesmo local. E, claro, se esse novo projeto for potencialmente poluidor, né, se ele potencialmente traz impactos ambientais significativos, pode ser exigido um novo EIA. Por exemplo, se numa dada área de uma pedreira, né, em sua cava, quando essa pedreira for desativada, a cava for adaptada para funcionar como um aterro de resíduos. Então, nesses casos, é necessário a submissão de um novo EIA, mesmo que aquela área já seja considerada uma área degradada. Aqui a gente vai fazer uma descrição das consequências, né? A gente falou das causas, como identificar as causas, agora a gente vai falar das consequências, que são os aspectos, efeitos e impactos ambientais. Então, essas consequências são normalmente descritas por meio de enunciados bastante sintéticos, autoexplicativos, de forma concisa, né? São sintéticos, então tem uma forma concisa, e o objetivo é que ela evite ambiguidades na sua interpretação. Ela não seja interpretada de maneira equivocada. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que nem todos os EIAs trazem essa descrição das consequências de maneira adequada, né? É muito comum que os impactos sejam referidos de uma maneira resumida a ponto de se tornar ambígua e contraditória, né? E pouco explicativa. A gente vai dar alguns exemplos que mostram o início desses enunciados dos impactos, de maneira que eles sejam considerados adequados, certo? Então, ela precisa descrever o sentido das alterações. Então, uma boa descrição de impacto ambiental traz os seguintes termos, né? Perda de, destruição de, desaparecimento de, proliferação de, redução de, aumento de, risco de. Então, esses termos dão precisão à descrição e descrevem o sentido, ou seja, não é uma simples, determinada ação vai causar, vamos supor, a construção da barragem vai causar impacto sobre a fauna de peixes. Mas que tipo de impacto seria esse? Perda de espécies, desaparecimento, né? Extinção de espécies, proliferação de espécies. Então, é nesse sentido, a descrição precisa deixar claro de que maneira será essa alteração. Então, os enunciados não podem ser vagos, dúbios ou de difícil compreensão, como a gente acabou de referenciar. Não podemos usar impacto sobre a fauna, porque a gente precisa dizer que tipo de impacto é esse, que tipo de fauna é essa. Nem sobre o solo, nem sobre a água, né? Usar esses termos. Essa descrição ela é muito vaga, né? E carente de informações. Aqui a gente tem como exemplo de boa descrição detalhamento dos impactos sobre o patrimônio arqueológico feito para um EIA de uma usina hidrelétrica. Vejam que aqui eles estão descritos de maneira bem detalhada, de maneira que a gente tenha clareza do que de fato vai acontecer se aquele empreendimento for instalado, certo?